de outra igreja, não esqueça de fazer isso. Atos capítulo 27, versículo de número 9 está escrito: E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Eu vou encerrar por aqui e pedir você, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos observando outros versículos para nós otimizarmos o nosso tempo e não precisarmos lê-los agora. Esta não era a primeira vez e ainda não seria a última em que o apóstolo Paulo se viria na condição de um prisioneiro. Ele sofreu estas coisas por amor ao Evangelho de Jesus. Sofreu estas coisas pela sua decisão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e de cumprir o chamado que o Senhor havia colocado sobre ele, lá no capítulo 9, na sua conversão, quando ele estava a caminho de Damasco. Pois bem, Paulo estava preso e quando foi preso ele reivindicou como cidadão romano algo que era seu direito. Ele apelou para uma corte suprema, ele apelou para César. Portanto, ele precisaria então ser conduzido até Roma para que pudesse estar diante desta corte para a qual ele apelou. Para isso, Paulo pegará carona num navio cargueiro que estava indo para Roma. Esse navio não era um navio oficial, mas era um navio que abrigou uma comitiva oficial liderada por um centurião que conduzia então o prisioneiro Paulo até Roma. O fato é que esta embarcação começou a sofrer em mar alto muitas dificuldades. Tempestades muito avassaladoras começaram a dar contra aquela embarcação. E num dado ponto, num dado momento, eles conseguem parar num porto. Um porto que não tinha a estrutura adequada para que eles invernassem, para que eles se estabelecessem ali por mais tempo. E de repente começou a se levantar, portanto, uma dúvida. O que deveriam fazer? Manterem-se ali, mesmo com a estrutura não adequada, ou tentarem lançar-se ao mar para prosseguir viagem? É nesse momento que dois pareceres vão surgir. O primeiro parecer é um parecer que eu vou chamar de parecer técnico. A Bíblia diz que o piloto e o mestre da embarcação eram da opinião de que a navegação prosseguisse. Esse é um parecer de pessoas que viviam dia a dia esse exercício e essa atividade. Era um parecer de pessoas que conheciam a estrutura da embarcação e que estavam acostumadas a lidar com tempestades. Mas então surge um segundo parecer. Esse parecer não é um parecer técnico. Esse parecer é um parecer profético, espiritual. Esse parecer é de um homem que não tinha por atividade lidar com embarcações. Esse parecer era do parecer de um homem que tudo que ele conhecia sobre embarcação era o que qualquer cidadão comum conhecia. Ele não era um mestre, não era um piloto de embarcação, mas ele era um homem de Deus. Ele era alguém que falava com Deus, alguém que ouvia Deus. E esta palavra que ele deu não foi uma palavra baseada no seu achismo, não foi uma palavra baseada nas suas especulações, não foi uma palavra baseada no seu pessimismo. Esta foi uma palavra do coração de Deus para aquelas pessoas. A palavra do apóstolo Paulo foi: eu percebo, senhores, que a navegação será incômoda, haverá danos, portanto, o meu parecer é de que fiquemos, não é de que saiamos agora. E agora há uma outra pessoa nessa história que é de fundamental importância, é o centurião. Porque não importa o parecer de um ou de outro, ao centurião caberá decidir se o barco vai ou se o barco fica. E é aqui que eu chamo a sua atenção para relermos. Mas o centurião cria mais no que dizia o piloto e o mestre do que
no que dizia Paulo. O que isto significa? Que ao homem que era dado o poder de decidir sobre o futuro daquela navegação, o futuro daquela viagem, ele preferiu crer, esta é a palavra da Bíblia, no que diziam os técnicos. Ele preferiu crer no que diziam os especialistas e desprezou a palavra do homem de Deus. Eu chamo a sua atenção agora para que você compreenda uma coisa: não e 1000 vezes não. Eu não estou aqui dizendo a você que as pessoas que trabalham, as pessoas com altíssimas formações, as pessoas que chegaram a postos elevados dentro de instituições, dentro de órgãos reguladores, que estas pessoas não saibam o que estão dizendo. Contudo, a despeito do quanto estas pessoas podem ter se preparado para dizer o que estão dizendo, nenhum parecer técnico jamais poderá se sobrepor ao parecer dos céus. Aquilo que o céu diz sobre um cenário sempre deverá ser ouvido, sempre deverá ser atendido primeiro, antes de que qualquer outro parecer seja ouvido. Nós respeitamos o que as autoridades dizem e obviamente estamos cumprindo todas essas determinações. Respeitamos aquilo que as pessoas estudaram, mas precisamos dizer que cremos que o nosso Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Deus não se detém diante de prognósticos desfavoráveis. Ele é quem escreve o futuro com seu dedo. Ele faz as coisas acontecerem. E eu quero que você creia. Você aí que tem poder de decidir em quem acreditar, prefira acreditar na palavra de Deus. É um momento para que eu e você manifestemos que de verdade, aquilo que expressamos e que vivemos durante tanto tempo, não era uma bravata, não era uma falácia, era uma fé verdadeira. Essa é a hora de nos posicionarmos ao lado da fé e ao lado da palavra. Essa é a hora de decidirmos fazer não como o centurião, que desprezou a palavra do homem de Deus e preferiu crer apenas na palavra dos técnicos. A palavra dos técnicos será considerada, será respeitada, mas crida será a palavra do Senhor nosso Deus. Como o centurião preferiu acreditar na palavra dos técnicos e não na palavra de Paulo, a navegação prosseguiu. E é então que chegamos aqui no verso 14, está escrito: mas, não muito depois, deu nela, na embarcação, um pé de vento chamado Euroaquilau. Esse pé de vento temido pelos mares e oceanos. Um pé de vento que tem por propriedade, um pé de vento que tem por peculiaridade, soprar por todos os lados. Então ele desorienta e desnorteia a embarcação. Você não consegue detectar por que lado o vento está vindo. Ele sopra por todos os lados e coloca a embarcação em espiral. Esse é um vento diferenciado, porque é um vento que não deixa um ângulo favorável. Ele sopra por todos os lados. Veja se isto não se parece tanto com as condições e cenários que tantos de nós vivemos ao longo da vida, estamos vivendo agora. Aquela aparência de que não há uma janela que não esteja balançando, não há uma única cortina que não esteja trepidando, não há aparentemente nenhum lado de onde se venha sossego, não há nenhum lado de onde se venha calmaria. Todos os lados sopram, todos os lados atemorizam. Mas escute o que eu vou lhe dizer: quando o vento soprar por todos os lados, é a hora de olhar para cima. Se todas as janelas da sua casa estão trepidando, se todas as cortinas da sua casa estão balançando, se já não é mais possível detectar a origem ou a natureza do vento, esqueça as janelas e as cortinas, esqueça o teto acima da sua cabeça e olhe para cima. Há um socorro vindo de cima, uma palavra vindo de cima. Os homens desesperados dentro da embarcação
você vai perceber uma série de termos próprios do mundo náutico envolvidos neste texto. É um texto rico em seus detalhes. Tudo leva a crer, não posso afirmar, mas tudo leva a crer que Lucas, escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, e que comprovadamente acompanhou durante muito tempo pessoalmente o ministério do apóstolo Paulo, pudesse estar ele mesmo na embarcação. Isso explicaria a emoção, a riqueza dos detalhes. Se você ler o texto todo, e sugiro que você o faça, você vai perceber como há uma carga emotiva de quem está dentro da experiência. Lucas diz, tremendo e temendo darem a costa na Sirte, estou no verso 16, amainadas as velas, assim foram à toa. Essa expressão que é tão comum para todos nós, à toa, é uma expressão que é do mundo náutico. E sabe o que significa estar à toa? Estar à toa significa não estar coordenando o destino do barco. Amainadas as velas, ou seja, as velas não estão mais determinando a direção do barco. Amainadas as velas, eles se deixaram ir à toa, não conseguiam determinar o destino, não conseguiam apontar um caminho, não conseguiam decidir ir numa direção e o barco obedecer. Foi então que o controle foi definitivamente perdido. Escute, um ponto auge de qualquer crise é quando ela não está mais sob controle de seus gestores. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo gestores que não têm comando sobre a crise. Nós estamos vendo a incapacidade dos homens. Eu não estou dizendo isso aqui de uma forma a atacar esses gestores, é porque a magnitude de algumas crises é maior do que a capacidade de seus gestores. Muitas vezes cenários precisam se permitir ir à toa. É só observar os gráficos, é só ver os números, não há nada efetivo a se fazer, mas acredite nesta palavra, quando as nossas velas estão amainadas, quando tudo parece que está sem governo e sem controle, é a hora de Deus assumir o leme desta embarcação. Eles estavam indo à toa. O relato de Lucas é dramático, e no verso 20 ele diz: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Escute isso. Não havia GPS, não havia bússola. A única forma de orientação em alto mar era através da observação dos astros. Isso não é astrologia, isso é astronomia, uma ciência legítima. Quando estes homens, então, observavam o movimento dos astros, era possível, então, eles se localizarem no espaço. Era possível, então, que eles compreendessem as direções e pudessem se nortear, se orientar. Só que há um problema, Lucas diz, há muitos dias o sol e as estrelas não apareciam. Lucas está dizendo, há muitos dias o céu não falava. Há muitos dias não havia a comunicação que poderia nos orientar. E quando isso acontece, é o momento de maior pânico. Observe, Lucas diz, fugiu-nos toda a esperança. Esse é o ponto mais crítico do temor desses homens. Por quê? Porque quando eles se viram sem comunicação com o céu, eles se viram perdidos. É exatamente isso que acontece. Se os céus não falarem, ninguém sabe para onde ir. Se os céus não falarem, tudo o que restará é temor e desesperança. Se os céus não falarem, a esperança vai pegar um bote e vai sair do barco, ela vai embora. Não tem esperança que fique quando o céu não fala, mas eu tenho uma notícia: a esperança vai voltar, porque os céus estão se manifestando. É debaixo da manifestação do céu que nós saberemos para onde ir e o que fazer. Creia nessa palavra em o nome de Jesus. O desespero foi tão grande que Paulo precisou se levantar e dizer: eu tenho duas palavras. A primeira: tem de bom ânimo, não se perderá a vida de ninguém. Segunda palavra:
mas somente o navio. Há duas palavras aqui. A primeira, não haverá morte. A segunda, haverá perdas, haverá danos materiais. Essa é uma palavra de maturidade. Essa aqui não é uma palavra de quem está romantizando ou fantasiando os cenários. Você tem alguma dúvida de que perdas já estão acontecendo? Você tem alguma dúvida de que perdas ainda irão acontecer? Isso é um cenário sobre o qual não há modificação. E a verdade é que nesse cenário de perdas eu estou aprendendo, você vai aprender, nós vamos aprender. A sociedade vai aprender, os governos vão aprender, e Deus parte da premissa da pedagogia, do ensino. A perda é pedagógica, nós vamos aprender em meio às perdas que já estamos vivendo e que ainda vamos viver. Mas há uma palavra, nós sobreviveremos. E quem sobrevive, constrói barco de novo. Quem sobrevive, bate outras portas. Quem sobrevive, se ergue e se levanta. E é isso que acontecerá conosco. O pânico bateu nos marinheiros. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a traçar um plano de fuga. Vamos sair daqui. Esse barco está fadado ao fracasso. Vamos sair daqui. Paulo foi lá no centurião e disse: ei, senhor centurião, os marinheiros estão querendo fugir. Só que tem um detalhe: se eles fugirem, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Foi então que o centurião foi lá e ordenou que fossem cortadas as cordas dos botes. Os botes todos caíram no mar e nenhum marinheiro pôde fugir. Sabe o que eu quero que você entenda? Número 1, e eu concluo. Número 1, quando nós estamos vivendo o maior vento das nossas vidas, é de certa forma até normal que nós queiramos abandonar o barco. Número 2, você precisa entender que a sua permanência nesse barco é indispensável para que ele chegue no lugar que Deus determinou. Número 3, se você insistir em sair, se insistir em desistir, Deus cortará as suas cordas, Deus cortará seus meios, para que você fique exatamente aonde Ele precisa que você fique. Esta é uma palavra que faz você entender que eu e você exercemos um papel imprescindível neste cenário. Deus está chamando você a uma responsabilidade. Dentro da sua casa, não esmoreça. Dentro da sua casa, não perca o foco, não perca a fé. Deus não permitirá, ainda que por força de cordas cortadas, de meios cortados, que nós saiamos do lugar de fé, que não podemos sair. Deus conta com você, para que esta embarcação chegue em lugar seguro. Creia nisso, em nome de Jesus. Qual o final, pastor, dessa história? O final é que o barco quebrou. Mas o final é que todos sobreviveram. Muitos deles que não sabiam nadar, diz a Bíblia, foram usando destroços do navio como pranchas, por assim dizer, e chegaram na ilha. Eles chegaram lá. Nós vamos chegar lá. A respeito dos danos, serão reconstruídos. Das perdas, serão superadas. Porque nós temos vida e temos a presença do Senhor conosco. Nós vamos colocar todas as coisas no lugar. E nós vamos manifestar mais uma vez poder de recomeço, porque o Senhor está conosco. Eu quero orar por você agora, e quero dizer a você que está me ouvindo aí aonde você estiver, na sala, no quarto, na cozinha, ouça aí, Deus chama você. É no meio desse vendaval que você pode decidir tomar e fazer a escolha mais importante da sua vida. Talvez você esteja se sentindo profundamente amedrontado, profundamente desesperado, mas creia, há uma palavra de salvação para você. Se agarre em Jesus. Pastor, como é que eu me agarro em Jesus? O vento está forte, como é que eu me agarro? Faz uma aliança com Ele. Faz aquilo que você pensou que talvez um dia fizesse dentro de um templo. Agora não é possível, mas você pode fazer aí agora, é onde você está. Porque Jesus está aí, onde você está agora, o Espírito Santo está aí. Você está vendo na sua tela agora uma instrução que conduzirá você até um espaço virtual, onde você poderá estar manifestando esta sua decisão, firmando um pacto com Deus, e crendo que muito em breve, você vai desfrutar do privilégio de estar no meio da congregação, cantando os louvores,
como será lindo receber você aqui na nossa casa, receber você aqui na nossa igreja e dar um aperto de mão a você que aceitou Jesus aí na sua casa e dizer: seja bem-vindo à família de Deus, nós estávamos esperando por você. Eu oro por você agora, Pai amado, sobre todos aqueles que estão decidindo fazer uma aliança contigo, eu te peço, toma-os agora, perdoa-lhes os pecados, escreve o nome deles no livro da vida do Cordeiro, dá um recomeço, uma nova chance, uma direção. A todos os que também estão decidindo reconciliarem-se com Cristo, oh Senhor, recebe-os de volta de braços abertos e os abençoa muitíssimo para um novo e poderoso tempo de salvação, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você e sua casa, fique firme, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.